Pode. Então, seguindo a nossa leitura, as nossas discussões, hoje estamos na questão 53 do Livro dos Espíritos. Desculpa. Que ele fala, está falando nessa parte sobre a povoação, né, da Terra, né, como os homens se distribuíram e surgiram pela Terra. E nessa questão especificamente, ele pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Não, então, ele estava querendo saber se partiu de um ponto único e foi se distribuindo pelo planeta, ou se ele apareceu salpicado pelo planeta, né, em vários momentos, em vários lugares ao mesmo tempo. E os espíritos respondem a ele da seguinte forma: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outra raça, novos tipos se formam. E continuando a sequência da mesma pergunta, essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades do mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, é interessante, né, que ele dá um início de explicação, né, que essa coisa de o homem, né, aparecer, o ser humano encarnado, em vários pontos, em épocas diferentes, é um dos fatores determinantes da diversidade entre as raças, mas que, em termos de espécies, são a mesma coisa. Só tem características, que a gente pode dizer até momentâneas, diferentes, por estarem em situações diferentes, em tempos diferentes, em climas diferentes, mas que, quando essas, em teoria, povos diversos se unem, eles dão como se fosse a origem a uma nova tipo de humanidade, né? Porque vai um integrando as diferenças e similaridades com o outro e vão criando novos conceitos, novos conhecimentos, nova forma de ver e viver na Terra. Vamos ver o que o Miramês fala sobre isso. Nascimento do homem. A raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra e em épocas variadas. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir, despertando seus talentos em estado de sono, no centro da alma. Observa a filogenia das espécies e notarás as variações das coisas e dos seres viventes, na procura do mais perfeito, que a razão te dará a resposta. Tudo é movido para a frente, tudo empreende jornada, procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente é a vontade de Deus. As raças surgiram por afinidade a determinadas regiões e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fosse o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos.
que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais assistência aos homens do que estes possam imaginar. Procuram por todos os meios para colocá-los nas escolas, onde poderão ser educados e instruídos, e se empenham com todos os esforços para que a humanidade reconheça sua filiação espiritual. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Em quaisquer circunstância, estás acompanhado por entidades espirituais, de acordo com tuas intenções. Porém, mesmo que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não te perde de vista, e na hora exata te chama a realidade, induzindo-te para diretrizes elevadas, por meio que eles conhecem serem os melhores. Mesmo que a marcha seja árdua, ninguém se perde. Todos, algum dia, aquecerão no peito o sol do entendimento, onde nascerá o Cristo dizendo: a paz esteja convosco, seja convosco. E encontraremos Deus dentro de nós. As diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranjas. As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras, e esta disposição foi entregue aos homens. É, pois, a tua parte. E nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. O comércio, que hoje se estende por todas as nações da Terra, é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor em outras raças, aquele direito por que lutam, a fim de o preservarem em benefício próprio. É bom que vejamos que a natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação, que na outra não existe, que proporcionou faculdades de trabalho a determinadas raças, coisa que outras encontram dificuldades de execução. Pelo princípio do assunto que tocamos, podes deduzir outras coisas. E tudo isso para que se processassem as trocas, muito comum entre os povos, e com isso, a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo, tão falado no Evangelho e necessário à paz das nações. Um homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas, que servem todas as nações do mundo, com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. Que bonito, eu achei essa alusão no final, nessa analogia, né, com a água e o ar. Né? Diga, Glaucia. Eu tenho dúvida numa coisa. Não tem nada a ver com evolução, né? Assim, deles serem evoluídos, um de um campo é evoluído, o outro não é. Aí eu fiquei em dúvida em termos de evolução dos espíritos, quando eles foram colocados. Alguns eram mais evoluídos e outros não? Não entendi muito bem. Ele não fala especificamente sobre a evolução de cada espírito em si. Ele fala no todo da diversidade, né? E se juntando para construir uma coisa melhor e maior. Assim, tipo pecinhas de quebra-cabeça, né?
cada uma está num canto, mas você vai juntando e uma vai absorvendo as diferenças, né, e aprendizados que o outro tem a oferecer. Que esse seria, né, um dos motivos, né, dessa diversidade. Mas eu acredito que essa diversidade também é a nível de evolução dos espíritos que estavam vindo. Embora aqui seja um mundo que comporte, em sua maioria, espíritos da mesma faixa vibracional, a gente sabe que vem espíritos aqui, eventualmente, muito mais evoluídos para dar um empurrãozinho na gente. Então, acredito que possa ter no meio desses grupos diferentes alguns espíritos mais evoluídos que os outros para puxar a turma e, de repente, para lembrar, né, que essas diferenças não são para dividir, mas para que se procure entender a diversidade para se unir. Diga, Diva. Que você está falando, eu estou lembrando aqui, assim, as descobertas, né? Quando a gente vê desses prêmios, quando vem prêmio Nobel e tal, isso, aquilo, a gente vai vendo que em cada região, que às vezes são 3, 4 pessoas de regiões diferentes que ganham o prêmio e que, de repente, estão pesquisando o mesmo assunto, né, a mesma coisa e descobrem lá a mesma coisa. Então, parece que as figuras são colocadas assim em pontos, né? E de repente flui, porque de repente acaba que nunca tipo assim, um cara dos Estados Unidos descobriu sozinho isso. Geralmente está em vários lugares, as pessoas estão descobrindo coisas próximas ou parecidas, né? Dentro disso. Então, acho que tem pessoas espalhadas em cada grupo para puxar, né, a gente. Você diz do empurrão, eu tô aqui no puxando a gente. Diga sério. Eu acho também que, assim, como Jesus foi colocado numa área, Buda foi colocado numa área, Irmã Dulce foi colocada em outra área, a Madre Teresa foi colocada em outra área. Então, assim, esses seres que a gente considera mais evoluídos, que estão num processo muito mais alto, eles estão colocados em áreas diversas. Se a gente, mesmo hoje, com toda essa tecnologia de encontro, né, a gente ainda não consegue ver numa dimensão tão alta todos os seres, né? Tem um serzinho lá no interior de qualquer lugar que faz uma coisa magnífica pelo todo. Eu acho muito que ele fala assim, o que ele falou no texto, não em termos de evolução, né, mas assim, que todos deveriam compartilhar o seu conhecimento, os bens de alguma forma materiais, foi criado para que vivesse numa sociedade de uma forma mais coletiva, mais fraterna. Destrambelhou um pouquinho, né, porque tem lá o capitalismo selvagem, essa coisa toda, mas eu acho que assim, que no final, assim, a tendência da Terra é de uma evolução, né? Ela está num processo de evolução mais cooperativa. Eu acredito que a gente vai chegar nesse momento de cooperação maior entre todos os povos. Por enquanto, a gente está nesse provas e expiações ainda, passando para a regeneração, né? Mas eu acho que é o nosso caminho. Um caminho de cooperação, porque o homem vai entender. E sem a cooperação de todos, vai ser complicado, né? É isso. E uma coisa que o senhor falou também, essa coisa das peças, né? Eu estava outro dia até comentando com a Fernanda aqui, uma coisa interessante. Pelo menos não sei se está acontecendo com todo mundo, comigo está acontecendo muito, a Fernanda está falando que aconteceu com ela. De repente eu estou num local e a gente começa a conversar e de repente todo mundo é espírita. Assim, pessoas totalmente aleatórias, que você nem está
falando, a pessoa fala assim, não, porque eu sou espírita e tal, assim. Aí a outra chega e começa a falar, e a gente vai aqui num centro de Umbanda, aqui perto de casa, de vez em quando a gente vai, frequenta e tudo, frequenta. Aí, de repente, a pessoa fala assim, eu tô indo, vou lá naquele lugar assim, assado. Nossa, sabe, assim, de repente, perto da gente, como se fosse formando uma teia silenciosa. As pessoas estão. É como se estivesse fazendo uma ligação meio silenciosa, sem a gente não ter uma percepção muito clara, em que as pessoas estão se juntando de alguma forma, não sei nem bem para quê, nem como, nem por quê, que de repente todo mundo mais ou menos. Assim, dentro de uma piscina fazendo exercício, falando num local outro, em outro local, coisas assim totalmente aleatórias, não é, e as pessoas estão comungando mais ou menos de assuntos das mesmas ideias e tudo. É porque o mal ele tem um potencial grande de barulho, né? Mas por baixo eu acho que está acontecendo essas pecinhas do quebra-cabeça que o Silvio estava falando, elas estão começando a se unir. Interessante. Eu não estou vendo quem está de mão levantada, nem sei se fui eu que levantei a mão primeiro, tá? Mas me interrompa se não for. É interessante você estar falando isso, porque agora parei para perceber a mesma coisa, porque a gente faz parte de um grupo de distribuição de sopa, como vocês sabem. E aí, às vezes eu dou carona para algumas pessoas e tal, não sei o quê. Um dia uma pessoa que eu dei carona disse assim, a gente não propaga qual a religião, porque é para ser aberto para todo mundo, para todos os voluntários, para todos, enfim. E aí ela disse assim, vocês são de que grupo religioso? Né? As pessoas que são assim, mais chegadas, que estão mais ali. Aí eu disse, não, a gente não tem nenhuma religião específica, todo mundo pode vir e tal, e tal. Ela disse, não, mas e você? Eu disse, não, eu sou espírita, mas para o lado espiritualista e tal. Ela, não, porque eu sou espírita, tal. Agora você falando, e muitos são dali do grupo, muitos. Os que não são mais da vertente mais espiritualista, tem a coisa de yoga, não sei lá, blá, blá. É muito interessante isso que você chamou a atenção. Sibeli? Bom dia, pessoal. Eu estava aqui ouvindo a leitura e muito veio na minha mente, sim, a questão biológica mesmo da mistura das raças, né? Porque quanto mais variedade, mais adaptados a gente está, né? Então, para mim, é uma coisa natural. Esses dias eu estava até vendo na TV alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Aí eu pensei, que ignorância, assim, esse nível de racismo que eles ainda têm, que eu sei que existe no mundo todo, né? Mas lá eu fiquei pensando, nossa, as pessoas que têm a pele branca, elas realmente acham que eles são brancos, né? Eles têm DNA branco. Porque, por exemplo, assim, na minha família, né? Meu pai, a família do meu pai é de origem italiana, a da minha mãe é negra, né? Então, nós somos 4 filhos, 2 nasceram assim, que nem eu, pardos, e 2 nasceram loirinhos, brancos, né? Mas não significa que meus irmãos que têm pele branca, eles têm DNA só de branco, né? Então, eu penso, essa mistura que faz a gente estar mais adaptado e tal, faz a gente estar existindo aqui no planeta, nas condições. E aí, isso também vem com a evolução moral também das pessoas conseguirem se enxergar, né? Essa mistura de raça, enxergar que nós somos esteticamente diferentes, mas somos todos do mesmo, somos todos iguais, né? Essa necessidade de nós sermos um. E tem pessoas que ainda acham que existe uns melhores que os outros por causa de uma cor, de uma raça, que na verdade eles nem são mais, né? Não existe. Só aquele, por acaso, se expressou daquela forma a cor da pele dele, mas na verdade nós já estamos todos muito misturados, né? Então, sobre as raças eu penso isso também, que a evolução moral... Hã? Não, pode dizer. Não, eu penso assim que essa mistura é uma necessidade da gente se sentir mais irmãos, né? Mais fraternos, para a gente perceber que somos todos do mesmo.
Pois, te ouvindo, né, eu reparei que aqui, eu parei, né, mexi no texto, parei exatamente falando disso, que no último parágrafo que aparece, as diferenciações das raças não fazem espécies distintas. E você contando essa história, né, da tua família, da tua vida, é uma representação viva e fiel do que mais ou menos está sendo dito aqui, que as diversidades são para a integração de vários aspectos que às vezes a gente não percebe, não nota, mas que no fundo não tem diferença nenhuma. É tudo igual, é todo mundo filho do mesmo pai, é todo mundo originário da mesma criação, e qualquer diferença que possa ser percebida é meramente, como é que a gente pode dizer assim, para facilitar a instrução e a integração, mas que de fato não existe. E isso é muito legal. E você vivenciar isso não é apenas um aprendizado, é uma lição que você demonstra, né? Você participa de tudo isso, não apenas entendendo o processo, mas demonstrando e ensinando que é assim mesmo. É isso que acontece, não é falácia do que está escrito. Essa é a realidade. Eu estou aqui com a minha família e a gente vive exatamente essa realidade. Somos externamente diferentes, mas por dentro somos exatamente iguais. Daí a possibilidade da evolução do espírito, né? Exatamente. E eu estava pensando, que eu estava vendo um documentário outro dia no reino animal, né? E aí eram várias espécies, né, de animais e tal. Aí tinha a família dos leões, tinha elefante, tinha pinguim, enfim, tinha vários. E aí eu vendo todo aquele grupo familiar, como funcionava, né? Como os leões funcionavam, como os pinguins. E você vai vendo características, né, de funcionamento social totalmente distinto entre eles, né? E aí eu ficava querendo puxar sempre para o lado humano, né, das nossas composições familiares, da sociedade, das culturas diferentes, né? Como funciona aquilo ali, como que a criação faz para que a evolução daquilo ali se externe e vá para um outro campo, né? E como é divino tudo aquilo, porque funciona, né? E você vai vendo com um grupo de macacos, eles de repente soltam ali aquele determinado ponto o filho para que ele se vire, é o que mais ou menos a gente vai guiando, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente coloca todo esse contexto dentro de um só orbe, né? De um só planeta, para conviver tudo junto, para viver e evoluir a partir de um todo, né? E formar um todo, e virar um coletivo que consiga conviver tudo junto, né? Sem um eliminar o outro, né? É interessante isso também. Eu estava pensando assim, as diferenças, elas existem justamente para a gente desenvolver essa capacidade de nos amarmos, né? Porque é muito fácil, se a gente tivesse convivendo todo mundo igual, né? É muito fácil a gente achar que tá amando alguém só porque é igual a nós, né? Aquela coisa, é como se eu estivesse me olhando no espelho, então eu tô naquele sentimento egoísta ainda, né? Então, isso é uma forma de desenvolver o amor. E também do respeito e tal, porque eu estava lembrando que ainda hoje, né, existem espíritos que estão nas suas primeiras encarnações, né? Espíritos mais primitivos, embora pouquinhos, né? Nessas aldeias isoladas de indígenas e aborígenes, alguns que são totalmente isolados, né? Do resto, eles ainda estão nas suas primeiras encarnações, então a gente também ter esse respeito por eles, né, pelo processo que eles estão passando, também é a forma da gente desenvolver o amor, né, amor ao próximo. Então tudo faz parte.
Com certeza. E ele diz aqui no texto, né, que em algum momento que essas diversidades são, entre outras coisas, para estimular a fraternidade, né, o amor, como a Cibele estava falando, né, que realmente ela falou uma frase que eu já pensei, já ouvi muitas vezes. Você gostar do que você gosta, amar o que é igual a você, é fácil, né? Você desenvolver esses sentimentos pelo que é diferente, principalmente aquilo que é diferente te incomoda, que dá dificuldade. Mas a gente já está no finzinho do tempo. Só lembrar uma coisa que eu marquei, que a gente vê isso várias vezes, mas nunca é demais relembrar. Em quaisquer circunstâncias, estás acompanhados por entidades espirituais, de acordo com tuas intenções. Porém, mesmo que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não te perde de vista e, na hora exata, te chama à realidade, induzindo-te para diretrizes elevadas, por meios que eles conhecem serem os melhores. Quer dizer que nunca é demais a gente lembrar, né, e lembrar aos outros que a gente nunca está sozinho. É como aquele pai que fica olhando a criança fazer um troço que ele sabe que vai dar ruim, mas ele fica esperando se ela vai perceber que vai dar errado. Mas quando ela vê que a coisa está no iminente de acontecer, ele intervém e impede que a criança ou se machuque, ou se decepcione, ou tenha qualquer reação que seja desarmônica ou desagradável pelo aquele fato. E é o que a espiritualidade faz com a gente incessantemente. Eles estão sempre ao nosso lado. Nós temos individualmente mentores, os grupos que se unem têm mentores, as cidades, os bairros, os países. São vários espíritos que estão ali unicamente por amor e ficam ali do nosso lado e dão liberdade para a gente. E no momento que eles percebem que algo vai ser realmente importante, que eles tenham que intervir, eles intervêm. Nós nunca estamos ao léu. E nunca vamos sofrer injustiças. Às vezes é só um meio que eles acham melhor para que a gente compreenda que algo precisa mudar.